Quais cuidados seu e-commerce deve tomar para seguir as normas da LGDP, evitar multas e processos judiciais? Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o assunto do vídeo. Fala galera do Negócios em Mente, meu nome é Amanda Brito, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e agora eu tô fazendo uma série de vídeos aqui sobre e-commerce, dropshipping e tudo que você precisa saber para poder dar o pontapé inicial no seu negócio e começar as vendas no comércio digital. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre LGDP, ou Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor oficialmente em setembro de 2020 aqui no Brasil e é baseada em uma outra lei, uma lei europeia com nome parecido. A GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, começou na Europa, principalmente no Reino Unido, e acabou se espalhando pelo mundo, sendo inspiração para muitas outras leis de gestão e controle de dados, como a nossa LGDP. A LGDP, de maneira geral, é a lei responsável por regular tudo relacionado a coleta, armazenamento, controle, compartilhamento de dados de usuários dentro da internet. Se você tem uma loja virtual ou se você tem qualquer outro negócio que de alguma forma colete dados de usuários dentro dos canais digitais, usando os canais digitais, você precisa estar atento sim à LGDP, porque ela atua diretamente no controle desses dados. Talvez você já tenha ouvido falar que os dados hoje são a grande moeda do mundo. Afinal, o compartilhamento de dados faz com que você conheça mais sobre o seu público, por exemplo, que você possa usar tanto para a parte de comunicação, parte de marketing, publicidade, vendas, como para outros cenários. E é devido a essa enorme importância que a movimentação de dados hoje tem, tanto para empresas quanto para usuários e outros tipos de organização, e também para garantir o direito à privacidade e ao domínio dos dados do usuário pelo usuário, que leis como a LGDP se espalharam pelo mundo e são cada vez mais firmes na cobrança pelo controle de dados por parte das empresas. Mas quais são os tipos de dados que a LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados, contempla quando ela fala sobre a responsabilidade que as empresas têm ao coletar e armazenar esses dados? Todos os dados que você pode imaginar, desde os dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento, e-mail, até dados mais subjetivos e pessoais como dados relacionados à orientação política, à raça, à orientação sexual e outros tipos de dados relacionados à compra e informações em geral. Todas as empresas precisam sim seguir as orientações definidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Existem muitas orientações, a gente vai citar aqui, claro, as principais, as que mais causam dúvida e as que são mais importantes sim, tanto para você cumprir o que a lei diz e evitar multas e outros tipos de sanção, quanto para você garantir o direito do seu consumidor e respeitar o direito dele à proteção dos próprios dados. E aí uma questão muito importante, central para entender a LGDP, é entender que ela tem duas frentes principais. A primeira é a garantia da segurança dos dados. É garantir que os sites, as empresas que coletam os dados, elas vão criar soluções, elas vão usar soluções que garantam a segurança desses dados. Eu, como usuário, quando autorizo uma empresa a pegar os meus dados ou usar meus dados para se comunicar comigo ou para fazer outros tipos de ação comigo, eu estou autorizando aquela empresa em específico a usar os meus dados e não outras empresas, não hackers que podem invadir o sistema dela. Então, a partir do momento que você coleta dados, você é responsável sim pela segurança desses dados, por evitar que esses dados vazem, por evitar que outras pessoas acessem o seu sistema e tenham acesso a esses dados. E caso isso falhe, caso os sistemas que a sua empresa use falhem e os dados das pessoas sejam expostos, como você já deve ter visto recentemente em alguns casos, é a sua empresa que vai responder judicialmente por conta do vazamento desses dados. Então essa questão da segurança, claro, é um dos pontos centrais dentro da LGDP. Como você, como gestor, como dono de um e-commerce, pode fazer para garantir que os seus clientes não tenham dados vazados, que sua empresa não tenha seu site hackeado? O primeiro passo, com certeza, é se munir de parceiros que garantam essa segurança, que te ajudem a garantir essa segurança para o seu consumidor. Isso começa desde a escolha de uma plataforma de e-commerce que realmente seja segura, como a Shopify, como a WooCommerce, outras plataformas, que até hoje têm uma reputação
muito forte dentro da segurança de dados. Também prestar atenção não só na plataforma do e-commerce, mas nas plataformas que você usa no seu checkout, nas plataformas e aplicativos que você usa para melhorar, otimizar e gerenciar sua loja virtual. A segunda questão, que é tão importante quanto a segurança dentro da LGPD, é as responsabilidades e as normas relacionadas à captação desses dados. Dessa forma, é importante que você esteja atento, que não é só para você garantir a segurança dos dados, mas também você precisa seguir as diretrizes que essa lei impõe sobre a forma com que você pode coletar esses dados e usar esses dados. E aí, o primeiro tópico dentro dessa categoria de assuntos da LGPD é a transparência que o seu canal de comunicação deve ter com o usuário sobre o que você vai fazer com aqueles dados que você está coletando. Seja uma página de produto, seja uma página de compra, seja uma landing page que você disponibilize para o seu consumidor, é fundamental que você deixe claro para aquele usuário para que você vai usar aqueles dados. Se é só mesmo para processar a compra, se você vai usar aqueles dados que ele está preenchendo ali para entrar em contato com ele, para outras ações de marketing, para oferecer descontos, para campanhas promocionais, se você vai entrar em contato para informar sobre o status do pedido dele. Então é importante, é fundamental que você deixe muito claro dentro da página onde você está coletando aquele dado, o que você vai fazer com aquele dado. É bem provável que você mesmo, quando fez alguma compra online, você ali na hora de cadastro, na hora de preencher seus dados ou na hora do pagamento, pode ser que você tenha visto um box que pede autorização para que você receba ou para que aquela empresa use aqueles dados para entrar em contato com você por e-mail, por SMS, para compartilhar informações promocionais. Então, basicamente, aquilo é seguir, é uma das diretrizes, ter aquilo, disponibilizar aquele boxzinho ali para a pessoa marcar um check autorizando ou não marcar aquele box não autorizando o uso de dados. Aquilo é uma demonstração de que a empresa está sim seguindo as normas da LGPD. E aqui eu vou pedir que você tenha atenção especial, por quê? Quando a LGPD ela trata sobre a transparência que o seu canal deve ter junto ao usuário sobre como aqueles dados vão ser usados, ela deixa muito claro que esse usuário ele deve consentir o uso daqueles dados da forma que você está propondo. Isso quer dizer que ele deve consentir ativamente. Na prática, ele deve clicar autorizando o uso ou ele deve usar a assinatura digital, se for o caso da sua loja e da forma que você está pedindo aquela autorização para ele. De qualquer forma, a LGPD deixa claro que uma dessas duas formas devem ser aplicadas dentro da sua loja virtual. Ou o usuário deve clicar num botão de CTA, por exemplo, falando eu autorizo, ou ele deve marcar um checkzinho ali naquelas, normalmente tem um box pedindo autorização logo abaixo do cadastro do cliente, tem um box pedindo autorização para uso comercial, para uso publicitário, daquelas informações. Então o usuário ele deve ir lá e marcar aquele checkzinho, aquele xizinho dentro desse box ativamente. Isso quer dizer que ter a política de privacidade ou ter termos de uso dentro do seu site, em algum menu do seu e-commerce, não é o bastante para estar cumprindo as regras que a LGPD aplica, as regras que ela aplica dentro do comércio virtual. O consentimento ativo do usuário, onde ele realmente aperta em eu autorizo, né? Ele coloca ali a assinatura ou o clique dele de que autoriza a sua empresa a se relacionar com ele por meio dos dados ou a usar aqueles dados para alguma outra questão. Ela é fundamental, essa ativação, esse consentimento ativo por parte do usuário. Caso você use os dados que o seu usuário está ali compartilhando com você, sem essa autorização, sem esse consentimento, a sua empresa, o seu e-commerce está sim sujeito a sofrer sanções. Podem ser muitas e entre elas multas financeiras que podem chegar até 50 milhões de reais. E aí, já que a gente falou um pouco sobre as sanções, né, que você pode sofrer ao não cumprir a LGPD, existem 3 grupos principais, né, de sanções que você pode sofrer. A primeira é um aviso, né? Você pode receber um aviso de que você não está cumprindo as regras, que você está usando os dados do seu cliente ou de maneira insegura ou sem usar a transparência necessária e descrita na lei. Existe a multa, e aí a multa sim pode chegar até 50 milhões de reais, dependendo do caso e do que foi que aconteceu ali no problema que a sua empresa, o seu e-commerce apresentou em relação às normas da LGPD. E a principal, né, claro que é uma multa de 50 milhões, é principal, mas existe um outro aspecto que não está descrito exatamente na lei como uma punição, mas que é uma consequência
consequência clara, que é a queda da reputação da sua empresa, quando se descobre, né, que ela não está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já falou sobre a importância de seguir as regras, de passar autoridade, de ter uma reputação forte, de passar segurança para o consumidor online. Sem isso, é muito provável de que ele não tenha confiança necessária para fazer realmente uma transação financeira com a sua empresa. E quando, né, a lei também ela deixa muito claro que quando uma empresa ela é punida por não cumprir as regras da LGPD, é necessário que ela divulgue isso, que ela foi punida por vazar dados ou foi punida por usar dados de maneira incorreta. Então, isso vai chegar ao seu público e isso pode fazer com que a sua empresa tenha uma queda grave na reputação dela, e é tudo que você, como empreendedor digital, não quer ter. Bom, então eu separei 6 dicas aqui que eu acredito que são muito práticas e que vão te ajudar a realmente aplicar a LGPD dentro do seu site sem ter tanto medo assim de cometer erro. Eu já falei sobre a necessidade de contar com plataformas que sejam realmente seguras, que sejam realmente comprometidas com a segurança dos seus usuários, né, dos seus clientes. Então, eu não vou nem colocar essa aqui como dica, fica aí como bônus para vocês. Então, fiquem atentos, tem mais 6 dicas. A última e a penúltima, você vai se surpreender com elas. Parece muito simples, mas você vai ver que não é e que provavelmente você já cometeu o erro aí dentro da sua loja virtual. Bom, a primeira dica é criar uma política de privacidade que esteja alinhada às regras que a LGPD impõe. Essas políticas de privacidade, elas são bem específicas. É interessante que você revise a sua política de privacidade, a política que você já tem dentro da sua loja virtual, e que você procure outras lojas que são lojas de confiança e confira o que tem dentro lá daquelas políticas de privacidade, dentro dessas lojas que não tem dentro da sua loja virtual. Existem muitos lugares que auxiliam, muitas plataformas de e-commerce, inclusive, que auxiliam na criação da política de privacidade. Então pesquise, dê uma olhada, eu vou deixar aqui no link da descrição o link direto para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então confira lá quais são as informações fundamentais para você ter dentro da sua política de privacidade. Essa política de privacidade deve ficar assim em um menu dentro do seu site, um menu acessível, de fácil acesso para o usuário olhar, clicar se ele quiser ver. E também deve ser disponibilizada nos lugares onde você coleta os dados. Pode deixar um link ali, que aí o usuário ele já pode clicar também e ler. E aí nesse momento ele pode ou não aceitar aquela política, continuar ou não o cadastro com a sua empresa. A segunda dica a gente já falou ao longo do vídeo, mas não tem como não colocar ela aqui entre essas dicas para aplicar a LGPD dentro do seu e-commerce, que é colocar pontos de consentimento ativo do usuário à sua política de privacidade e ao uso de dados que você está propondo ele a fazer. Então, a minha dica de maneira geral é que você use pontos estratégicos da sua loja para fazer com que esse usuário consinta o uso dos dados da maneira que você deseja. A dica 3, ela está relacionada bastante à dica 2, que é usar os pontos de cadastro para conseguir essa autorização do seu usuário para usar os dados dele. Então, seja na página de compra, né, na página do checkout, na hora que ele está finalizando uma compra e ele está fazendo os cadastros, né, etapa de cadastros pessoais, você pode usar ali para colocar um box, para colocar uma chamada, um pedido de autorização para usar os dados aí da maneira que você quiser usar. É importante que você deixe claro todas as maneiras que você deseja usar, seja para compartilhar promoções, seja para entrar em contato para informar sobre o status do pedido, seja para enviar descontos e bônus para o cliente, tá? Tente ser o mais claro possível. É claro que você não vai deixar um parágrafo gigante, aí você pode descrever ali os principais aspectos e colocar um link para sua política de privacidade e solicitar que o usuário clique ali. Usar esses pontos estratégicos é importante porque o usuário ele já está ali se relacionando, se cadastrando, enfim, ele também já está acostumado a ter que fazer esse tipo de autorização, né? Os grandes e-commerce já usam isso há muito tempo, então é importante que você pode contar com essa parte, com essa estratégia para também coletar essa autorização ativa do usuário. E aí a quarta dica é muito importante também que você deixe livre que o usuário não queira compartilhar os dados e não queira aceitar que você use os dados da maneira com a qual você está informando e também não concorde com a sua política de privacidade. Então ali no checkzinho, né, onde o cliente clicaria para autorizar você a se comunicar com ele, é importante que você deixe a opção dele não clicar ou que você coloque, né, uma outra opção embaixo falando não autorizo o uso dos meus dados dessa forma.
tá? Isso também é um ponto muito importante da LGDP, né? Ela pede sim que você consiga autorização, mas ela também pede, deixa muito claro que você deixa a opção do usuário não autorizar o uso dos dados da forma com a qual você está apresentando ali para ele. A quinta e penúltima dica de hoje, como eu disse mais no início dessas dicas aqui, é uma dica surpreendente porque muitos e-commerces ainda não fazem. Por mais que cada vez esteja ficando mais comum, você tá vendo, né? Provavelmente você já percebeu que não é só e-commerce, inclusive, muitos blogs, portais de maneira geral fazem e são obrigados a fazer por conta da mesma questão da LGDP, é a autorização de uso de cookies. Então é importante sim que você deixe ali, vai aparecer normalmente, né? Aparece como eu vou deixar aqui também alguns exemplos, né, de como aparece, mas ele aparece como uma autorização mesmo, aceita o uso de cookies. Então é importante porque aquilo ali pode não parecer, mas são dados de clientes sim. Então o que é capturado ali são dados de clientes, então é importante que o usuário ele também autorize o uso desse tipo de ferramenta. Beleza? E aí a última dica, também falei que ela seria especial, é a importância de você deixar a opção do cliente retirar os dados da sua base. Uma vez que ele aceitou, ótimo, ele aceitou, você fez ali, usou os dados da maneira correta, os dados da forma como você já tinha avisado a ele que ia usar, mas ele desistiu, ele não quer mais que a sua empresa tenha posse daqueles dados ou use aqueles dados daquela forma. Então ele pode ter a opção de descadastrar os dados dele da sua base. Assim como numa ação de e-mail marketing, né, ele tem lá descadastrado essa base, é obrigatório que você tenha esse botão para que o usuário possa se descadastrar da sua base de contatos de e-mail marketing. O uso de dados, ele também pode ser desautorizado a qualquer momento, então é importante também que a sua loja virtual tenha essa opção de maneira fácil, pode ser dentro do perfil do usuário, para que ele entre, acesse e peça para descadastrar e para que você não use mais aqueles dados da forma como está na sua política de privacidade e como você informou para ele anteriormente que usaria. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de entender mais sobre o que é LGDP, como usar LGDP no e-commerce e todas as dicas práticas mesmo que a gente tentou trazer para você criar aí uma política de adaptação da sua loja para seguir essas leis e não ter preocupação nenhuma em relação à coleta, ao uso e ao compartilhamento de dados. Por último, quase me esqueci, não se esqueça de que é proibido a venda de dados. É proibida a venda de dados para outras empresas. O usuário ele autorizou a sua empresa a usar os dados dele e não autorizou você a vender os dados para outras empresas usarem, seja de qual forma elas venham a usar. É isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre LGDP, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gostou, curte aqui o vídeo, é muito importante seu feedback pra gente sempre melhorar o nosso conteúdo. Muito obrigada, até a próxima!